Jameson Clássico, James IPA Edition. Qual que é a diferença entre os dois? Bom, ambos são triplamente destilados, ambos têm 40% de teor alcoólico, com a diferença que o Jameson IPA Edition, eles emprestam os barris deles para uma cervejaria que envelhece um pouco, deixa a cerveja deles passando um tempo envelhecendo dentro desses barris, depois eles pegam esses barris de volta e envelhecem o Jameson para dar um sabor mais diferenciado do clássico. E eu vou falar para vocês quais as semelhanças e diferenças entre esses dois whiskies de uma forma bem simples e rápida. Falando dos aromas, o Jameson Clássico eu sinto um pouco de nota de um açúcar e uma pequena presença de pêssego. Quando a gente fala do IPA Edition, eu também acho ele um pouco adocicado, só que eu sinto muito notas de grãos. Eu não sinto tanto algo que eu possa dizer que é cítrico, que tem uma nota ali frutada, de pêssego. Eu acho que ele tem um adocicado, mas ele traz muito mais a presença realmente dos grãos, inclusive do lúpulo. Quando a gente fala em oleosidade, o IPA ele é mais oleoso. O Jameson Clássico, você vê que ele tem uma oleosidade muito simples, realmente pouca oleosidade. E quando você olha aqui a coroa de lágrimas do IPA, você percebe que você tem uma formação aqui e que as lágrimas descem um pouco mais lentamente do que as do Jameson Clássico. Quando a gente fala em sabores, aí o Jameson Clássico, ele continua sendo adocicado no paladar. Você tem uma pequena nota frutada que também remete um pouco de pêssego. Nada mais profundo do que isso. Quando a gente fala do IPA, ele também é bem adocicado. Você realmente sente notas doces, mas eu não consigo identificar tanto o que tem de doce aqui. Eu acho que na parte de sabores eu consigo ter uma definição um pouco maior, um pouco mais específica do Jameson do que o Jameson IPA. Ambos têm uma picância, uma persistência picante na sua boca. Se você permanecer com ele tentando entender ali os sabores, você vai ver que ele vai começar a ficar bem picante, talvez fique até um pouco incômodo, e a hora que você engole, aí você consegue ali decifrar um pouco dos sabores deles, mas essa presença alcoólica, sim, é presente nos dois. Outra coisa que para mim também é persistente, quando a gente fala do Jameson Clássico, quando você mantém muito ele na sua boca, você consegue sentir um pouco desse adocicado, você tem essa picância, essa ardência um pouco alcoólica também, e um amargor no final que remete o próprio carvalho. Mas um carvalho que de repente ou ele é muito novo, que está ficando ali com os taninos muito presentes, ou de repente ele já teve muito uso também e ele está passando muito poucos aromas para a bebida, passando muito mais essa característica da madeira, mas sem nenhuma complexidade grande. O Jameson IPA, a mesma coisa. Você tem uma picância, uma ardência aqui que incomoda um pouco, como uma presença do álcool mesmo. E só que assim, do ponto de vista de consistência no paladar, eu acho o Jameson, o clássico, um pouco mais ralo e o Jameson IPA um pouquinho mais oleoso. Você sente uma diferença entre os dois no paladar nesse ponto de vista. A mesma questão da madeira que a gente tem no final do acabamento do Jameson, que pode até incomodar um pouquinho, a gente também tem no Jameson IPA. Só que assim, no Jameson IPA você tem um pouquinho do amargor que lembra a cerveja IPA, mas mesmo assim é de uma forma mais suavizada do que o Jameson Clássico. Para mim ele é um pouco menos intenso nessa questão, nesse ponto referente ao paladar, do que o Jameson Clássico. Resumindo, são dois whiskies da mesma categoria, que basicamente as diferenças são bem sutis e que são feitos realmente para você fazer um drink, para você tomar com bastante gelo. Puro, eu acho que não seja a melhor opção que você tem, porque realmente essa questão um pouco das arestas que você sente ali no seu paladar, da presença um pouco alcoólica, talvez te incomode. Mas para você colocar um gelo ali, para fazer uma highball, colocando ali um terço de whisky, 2/3 de água com gás, acho que fica agradável, com bastante gelo, né? Esconde bem as imperfeições que eles têm e torna eles muito mais agradáveis ao paladar, para você poder aí tomar de forma despretensiosa, porque afinal de contas é um whisky irlandês que tem ali uma tripla destilação, que tem essa característica
de você sentir algo de meio açucarado, um açúcar mascavo, poucas notas que você consegue ali discernir nos aromas e no paladar, não tem muita profundidade, mas é um bom uísque para você ter no seu bar para tomar realmente de forma despretensiosa, para tomar com drink, para tomar com gelo, para fazer um Irish Coffee, vai muito bem. Então a gente precisa também saber diferenciar isso. Não é um whisky que foi feito para você ficar sentindo aromas e sabores complexos. Não, ele realmente foi feito ali para você tomar no dia a dia com os amigos, com um gelinho, fazendo uma mistura ali, colocando um suco, uma soda, uma água com gás, e aí ele fica bem agradável. Quebrem suas garrafas, Slantcheva.